Rendo o presbítero desta igreja, honrando, hoje é o presbítero mais antigo, né? O que demonstra bem o perfil da nossa igreja, jovem, e que Deus tem nos abençoado grandemente com os homens que têm trabalhado ao nosso lado. Vamos estar, meus irmãos, como falamos, em espírito de oração, pedindo que Deus abençoe o nosso tempo hoje ouvindo a sua palavra. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês são bonitos. Daqui de cima, essa visão mais ampla, é uma multidão muito bonita. E nós estamos neste mês que antecede mais uma série de pregação em algum livro da Bíblia, uma série de exposição no livro de... Qual é o livro mesmo, pastor? Não pode falar, não pode já dar spoiler, né? Mas, domingo passado, o pastor Gideão pregou em Marcos, e hoje nós continuaremos nos Evangelhos, só que desta vez em Lucas. E antes de lermos, irmãos, eu gostaria de dizer que, enquanto eu preparava esta mensagem, eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus a refletir sobre minha vida com muitas indagações, com muitas perguntas, as quais eu queria compartilhar com os irmãos também, para que juntos nós possamos refletir mais uma vez, juntamente, como irmãos aqui todos juntos, sobre essas questões que eu as fiz a mim mesmo. Lucas 14, de 25 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, de 25 a 35. Amém? Está projetado aí também. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000. Se for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode ligar essa central aqui, por favor? Eu trago como tema, ou grande ideia para a mensagem, a reflexão desta noite. O discípulo de Jesus dedica toda a sua vida em compromisso com o Mestre. O discípulo de Jesus dedica toda a sua vida em compromisso com o Mestre. Nós estamos aqui diante de um dos sermões mais duros que Jesus falou. E o contexto aqui é de uma multidão de simpatizantes que seguiam Jesus. Eles pensavam: olha, que legal, vamos lá ver se Jesus vai curar mais um cego. Vamos ver ele
fazendo aleijados andar, mortos ressuscitar, esperando mais uma multiplicação de pães e peixes. Então havia essas multidões que seguiam Jesus. Mas eles não estavam preocupados com as coisas espirituais. E com certeza ali naquela multidão também estavam alguns espiões infiltrados, seguindo os passos de Jesus, esperando que ele falasse algo que o condenasse, e aí então teria algum respaldo para prendê-lo. Mas eu gostaria de frisar nessa multidão, uma multidão do oba-oba, uma multidão descompromissada, que queria ver aquele mestre que apareceu, que fazia coisas maravilhosas. Jesus não quer apreciadores. Jesus não quer que você vá marchar uma vez por ano por ele sem compromisso. Ele não se impressiona com isso. Ele não se impressiona com a multidão. Os mesmos que o admiravam num dia, no outro dia estavam gritando: crucifica-o. Os verdadeiros discípulos ficaram aos pés da cruz. Jesus quer discípulos. Discípulo quer dizer aluno, aprendiz, é o estagiário, digamos assim, uma linguagem mais contemporânea. E a palavra discípulo aparece cerca de 257 vezes nos evangelhos e no livro de Atos. 257 vezes você vai ver a palavra discípulo. Então, neste sermão denso, duro, ele passa a Jesus uma espécie de peneira, para ver quem realmente quer andar com ele. Ele não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas com a qualidade, com seguidores fiéis. Então Jesus faz 3 ilustrações para explicar por que ele exige tanto dos seus seguidores. Nós lemos que ele fala de um homem construindo uma torre, de um rei lutando numa guerra e do sal, que é muito bom, mas se perder o seu sabor, é absolutamente inútil. Então vejamos algumas características ou requisitos para ser discípulo de Jesus. A primeira delas, projetado, para ser discípulo de Jesus é necessário amá-lo acima de tudo. Versículo 26. O caminho do discipulado tem um preço. Que você, que eu, amemos Jesus acima de tudo e de todos. Jesus não estava inventando nada novo. Amar a Deus sobre todas as coisas era um princípio fundamental da fé do Antigo Testamento. Então, se alguém na época pensou: Jesus, o senhor já está querendo demais, falando desse jeito, estava muito enganado. Porque o discurso de Jesus sempre foi muito claro. Para me seguir, tem que carregar a cruz. E em determinado momento, os discípulos já haviam abandonado o mestre. Os que ficaram talvez devem ter pensado: olha, se ele não der uma amaciada nesse discurso, não vai sobrar ninguém. Então ele pergunta para os que ficaram: vocês também querem ir embora? Ao que Pedro responde a famosa frase: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso está em João capítulo 6, de 65 em diante. E em Marcos 12, 28 e 30, olha o que ele diz, está projetado. Um dos mestres da lei aproximou-se e os viu discutindo.
notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame ao Senhor de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que Jesus estava querendo fazer aqui, irmãos, era aplicar um conceito antigo à realidade prática da vida daquelas pessoas. Ele não estava trazendo nada de novo. Para ser discípulo de Jesus, você precisa amá-lo, colocando acima de tudo. Acima de todos os amores do nosso coração. Nós, eu e você, temos que amar Jesus mais do que a nossa família, mais do que nossos amigos, mais do que a nossa profissão, mais do que o nosso carro. Tem gente que ama carro. Bate a porta com força para você ver. Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos amar nossa família de forma alguma. De forma alguma. Mas se eu não amar mais a Jesus, eu não serei um bom pai, eu não serei um bom esposo, eu não serei um bom filho. Então, os valores que me ensinam a viver em família vêm de Jesus. E em determinadas circunstâncias eu vou ter que perdoar, dar a outra face. Por quê? Porque eu amo mais a Jesus. Então, todas as vezes que a vontade do Senhor entrar em rota de colisão com a vontade do seu ente querido, é a vontade do Senhor que deve prevalecer. E aí nós criamos nossos filhos, damos educação, ele cresce e diz: papai, eu quero ser missionário lá na Conchichina. Não, meu filho, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa. Não quer fazer direito primeiro? Faz odonto primeiro, olha só que legal. Amar a Deus acima de tudo, mesmo que isso implique ficar longe dos seus filhos. Ser discípulo de Jesus é seguir nos negócios, no seu negócio diário, da sua profissão ou do seu empreendimento, do jeito de Deus, enquanto outros enriquecem tão rápido. Por quê? Porque você ama Jesus acima de todas as coisas. Jesus não se preocupou, tampouco se impressionou com aquela multidão, se eles fossem embora. A maioria ali não tinha compromisso nenhum com o Senhor. O que importa, o que é relevante para o Senhor, é o quanto nós o amamos mais que tudo. A Bíblia diz que se você se envergonha de confessar a Cristo, ou se envergonha de se posicionar nos seus valores cristãos, pelo temor, pela vergonha de ser criticado por um amigo ou perder um cliente, Jesus vai observar você e pode dizer assim: esse aí não me ama mais do que essas coisas. Lucas 9:26 está projetado, diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória
e na do Pai e dos seus santos anjos. Muitos nos criticam, nos acham radicais, e de fato nós somos, porque o preço do discipulado é colocar Jesus sempre em primeiro lugar. Alguém aqui da igreja postou nesses status de WhatsApp uma situação, provavelmente algum teólogo, que diz assim: Deus é um Deus que exige tudo de nós. Deus é um Deus que exige tudo de nós. Jesus exige prioridade. Amá-lo acima de tudo. Menos do que isso, queridos, é fazer parte daquela multidão. Menos do que isso não é ser discípulo de Jesus. Como diz o Capitão Nascimento, nunca serão, né, pastor? Você conhece algum simpatizante na multidão? Para viver a vida cristã é necessário ter compromisso. Jesus é o dono da vida. Então, meus queridos, entender o que Ele fez para nós como algo tão precioso, tão gracioso, tão milagroso, nos faz amá-lo cada dia mais. E amando Jesus, cada dia mais, nós passaremos por confrontos e conflitos, onde é necessário dizer: eu amo mais a Jesus. O que Deus quer para nós é um princípio do discipulado que diz que para seguir a Jesus significa que a nossa vida está em completa e total submissão ao que Ele quer para nós. E eu estou lançando as perguntas. Você e eu está disposto a pagar o preço do discipulado? Jesus não admite que você e eu fiquemos em cima do muro. Vem à igreja às vezes, segue meio de longe, não quer ministérios, acha que está tudo bem com a sua vida. Jesus não quer simpatizantes ou seguidores distantes. Ele quer alguém com coragem para seguir com Ele e faz algumas exigências para isso. Tópico 2. Para ser discípulo de Jesus, é necessário renunciar a si mesmo e trilhar um caminho sem volta. Para ser discípulo de Jesus, é necessário renunciar a si mesmo e trilhar um caminho sem volta. Versículo 27. Mas antes está projetado aí uma passagem semelhante que diz, em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E nosso texto desta noite diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo não é fugir da sociedade. Negar-se a si mesmo não é fugir da família, como pensavam alguns monges da Idade Média, criavam aqueles mosteiros e fugiam para lá. Para ele aquilo era negar-se a si mesmo, ficar enclausurado num mosteiro. Isso não é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é um escape emocional, não é um suicídio intelectual,
não é um isolamento social, não é enfiar a cabeça no buraco da religião e viver de maneira alienada. Isso não é negar-se a si mesmo. O mesmo Jesus que disse que para segui-lo você devia negar-se a si mesmo, é o mesmo que estava profundamente envolvido no meio da sociedade. Completamente envolvido no tecido social. Comeu com publicanos, conversou com mulheres em lugares públicos, o que era um paradigma, um protocolo social inadmissível. Comeu sem lavar as mãos, o que era um absurdo para os fariseus. Curou no sábado, quebrando uma tradição religiosa de Israel. Aquele que diz a mim e a você, negue-se a si mesmo, é o mesmo que diz que nós teremos uma vida em abundância. Não parece um paradoxo? Negue-se a si mesmo, vida em abundância. Tome a sua cruz. É repetido várias vezes nos evangelhos. Significa custe o que custar. Custe o que custar. Então Jesus, depois de preso e condenado à morte, faria aquele caminho conhecido como a Via Dolorosa. E nesse caminho da Via Dolorosa ele tinha que carregar a sua cruz. Por que ele tinha que carregar a sua cruz? Porque ele tinha um compromisso com o Pai. Ele tinha um compromisso com o Pai. Então ele se desfez da sua glória eterna para poder caber numa forma humana e em obediência ao Pai morreria por aqueles condenados à morte, a saber, nós. Então ele segue para a cruz, no monte denominado Caveira, por isso Calvário. E ele passa por terrível sofrimento. Mas ele tinha um compromisso com o Pai, então ele tinha que carregar a cruz até o fim, custe o que custar. Então, da mesma forma, Jesus não quer uma multidão de apreciadores. Ele busca pessoas comprometidas com Ele, custe o que custar. Pessoas que estejam dispostas a dizer sim, mesmo que outros o odeiem por causa disso. Pessoas dispostas a dizer sim, mesmo que isto implique em ter que morrer. E aqui nós vemos muitos casos de alguns muçulmanos que se convertem ao cristianismo e são perseguidos pela própria família e são mortos porque não negam a Jesus. Se hoje o Evangelho chegou até nós, foi por meio de pessoas que deixaram a multidão e seguiram Jesus e tomaram o compromisso de fazer a sua obra, custe o que custar. O apóstolo Pedro morreu por Cristo, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus. Em Roma, no Coliseu, os cristãos eram pegos, colocados numa arena com leões, tigres, ferozes, famintos, e eles se juntavam e abraçadinhos eles louvavam ao Senhor antes de morrer. Mas não negavam a Jesus. Quando perguntados se eles negavam a Jesus, eles disseram, não, nós não negamos a Jesus, ok, então você vai para a arena dos leões. Discípulos de Jesus o seguem quando ele manda anjo fechar a boca dos leões.
mas também segue quando ele permite que a boca dos leões permaneça aberta ferozmente. Aqui no Brasil nós não vivemos isso. Negue a Jesus ou morra. E essa liberdade, já foi dito aqui várias vezes, é prejudicial. A igreja perseguida, que se reúne em secreto, leva muito mais a sério ser discípulo de Jesus. Muitas pessoas, queridos, deixam de seguir a Jesus pelas lutas, pelas enfermidades, por problemas financeiros, por problemas de relacionamentos com os filhos, com o cônjuge, problemas de relacionamento com irmãos da igreja. Deixam de seguir a Jesus. Eu tinha um tio já falecido que ele, na sua adolescência, frequentou a igreja, mas logo saiu. Voltou para a multidão, porque ele dizia que na igreja os irmãos eram falsos. Da mesma maneira, certa vez o Dr. Russell Shedd estava em algum lugar, não lembro onde, e ele encontrou um rapaz que o reconheceu. E ele disse: eu conheço você. O senhor não é o Dr. Shedd? Eu falei: sim. Aí o Dr. Shedd falou: você é crente? Aí ele falou: já fui crente. E o Dr. Shedd disse: como assim já fui crente? Não, pastor, sabe o que é? Eu tive um problema lá na igreja, relacionamento com os irmãos meio conturbado, né? Então eu não frequento mais a igreja. E o Dr. Shedd, do alto da sua sabedoria, disse: que pena que você deixou o Senhor da sua vida por uma briga na esquina. Os verdadeiros discípulos não deixam de seguir Jesus, pois eles sabem que sem Jesus não há esperança. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Já dizia Pedro: não há outro caminho a seguir. Os verdadeiros discípulos não deixam de seguir Jesus, pois eles sabem quem o está conduzindo e para onde eles estão indo. Eles não caminham às cegas. Eles têm um mestre que tem o controle de tudo. Eles têm um mestre que firma os seus passos nele mesmo, a rocha, e eles sabem para onde estão indo. Em 1 João 12:19, nós vemos que aqueles que saíram, aqueles que voltaram para a multidão, serviram para mostrar que nunca foram nossos. Nunca se converteram na verdade. Ser discípulo de Jesus não tem volta, é para a vida toda. Ser discípulo de Jesus é ser como Eliseu. Diz a passagem em 2 Reis, capítulo 2, que Elias, já perto de ser levado aos céus, num redemoinho, tinha um seguidor fiel, que era Eliseu. E Elias dizia para Eliseu: Eliseu, fica aqui, o Senhor me mandou ir a Betel. Mas ele dizia: não, eu vou com o Senhor. Eu não vou te deixar. Em outro momento ele dizia: Eliseu, fica aqui, o Senhor me mandou a Jericó. Não, eu vou com o Senhor. Eu não vou lhe deixar. Um carrapato mesmo, um carrapicho pregado nas calças de Elias, né? Discípulo fiel. Então a pergunta que fica é essa: como você e eu temos seguido Jesus? De longe, como alguém que está na multidão, ou de perto, como quem assume um compromisso com Jesus? Como nós temos seguido Jesus?
Os discípulos de Jesus o seguem quando a oração é atendida rapidamente, mas também o seguem quando a oração se prolonga por anos e anos. Eles permanecem fiéis. Seguem a Jesus quando os dias são bons ou quando os dias são maus. Queridos, anote aí. Seguir a Jesus tem consequências eternas. Seguir a Jesus tem consequências eternas. Então eu tenho que tomar a minha cruz. A minha cruz, não a do Max. Porque eu mal posso com a minha. Por que eu vou me preocupar com a dele? Mas o que significa tomar a cruz? O que significa tomar a sua cruz? Cruz não é azar, cruz não é má sorte, não é prefrio, não é ter sogra complicada, cruz não é morar com uma mulher ranzinza, nem com um marido insensível, cruz não é filho rebelde, cruz não é doença, cruz não é acidente, cruz não é problema financeiro. O meu cunhado passou um tempo desempregado e ele tem três filhos. E ele apelidou o mais novinho dele, na época do desemprego, só tinha uns 3 ou 4 meses, de Cruz. Vem cá, Cruz. Pega a cruz aí. Isso não é cruz. Tomar a sua cruz é algo muito mais profundo que isso. E hoje tem cruz de madeira, cruz de mármore, cravejada com diamante, prata, de ouro. A cruz virou um adereço. Jesus está falando de outra coisa, completamente distinta. Cruz era símbolo de morte, e só os maiores criminosos eram pregados numa cruz. Numa morte lenta e terrível. O que Jesus está querendo dizer aqui, quando tomar a sua cruz, é que nós devemos morrer para este mundo, morrer para o pecado, morrer para os desejos do nosso coração, que é enganoso. Isso é tomar a cruz. Morrer para si mesmo, negar-se a si mesmo, negar o pecado, negar os desejos da carne. Morrer para os próprios planos e ambições e identificar-se com Cristo na vergonha e nos sofrimentos. Isso é tomar a cruz. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo. Seguir a Cristo exige compromisso. Então, queridos irmãos, não é possível ser discípulo de Jesus simplesmente seguindo a multidão. Você não consegue ser discípulo de Jesus assim. É necessário se comprometer com o Mestre, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Muitos vêm à igreja, gostam da igreja, ouvem a palavra, dizem até que aceitaram Jesus. Mas não querem se batizar, não querem tornar público o seu compromisso de ser discípulo de Jesus. Talvez algo em sua vida ainda precisa ser ajustado. Muitos estão dormindo com a namorada, outros moram juntos e não decidem ajustar as coisas. Querem ser discípulo de Jesus tentando conciliar atitudes que ele detesta, que ele despreza. Não buscam de fato um viver que leva à piedade. Tito 2, 11 e 12 diz assim, está projetado. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata,
justa e piedosa nesta era presente. Por isso, em determinado momento, Jesus vê a multidão e diz: não me interessa essa multidão. Eu quero discípulos comprometidos com o reino. Então nós devemos negar a nós mesmos, negar a pressão social e dizer sim para Jesus. Quando nós vivemos assim, nós não temos medo de educar os nossos filhos na maneira de Deus. Ah, porque todos os amiguinhos da escola deles fazem assim. E daí? Problema deles. O meu filho não faz. Porque eu amo mais a Jesus. Eduque seus filhos, queridos, segundo os valores do reino, pois o mundo aí fora não sabe nem o que fazer com as crianças. Se eu amo mais a Jesus, eu abençoo o meu filho, a minha irmã, minha esposa, meu cônjuge. Se eu amo mais o meu filho, se eu amo mais Jesus, eu deixo essas coisas de fora. E quando eu amo mais o meu filho, mais do que o Senhor, eu deixo Deus de fora e vou fazer as vontades do meu filho. E as consequências são desastrosas. Então, o discipulado, irmãos, é coisa muito séria. Então, Jesus nos chama, Ele está te chamando. Ó. Você quer ser meu discípulo? É um caminho maravilhoso. É um caminho maravilhoso. Mas você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir. É um pacto de amor com o Senhor. Então, no sermão, um bocado de pessoas já foram embora. Depois de uma perna manca na nuca dessa, já debandaram. Ficaram alguns. Jesus fala da cruz para cada um deles. Ele não fala de prosperidade, ele não fala de que você não vai adoecer, ele não fala que você vai ficar rico, ele fala da cruz. Então a pergunta que nós devemos refletir é: será que tem alguma coisa em minha vida que eu tenho amado mais do que a Deus? O filho, a esposa, a profissão, a carreira. Jesus treinou discípulos para fazer outros discípulos. Ele disse: ide fazer discípulos. Nós vimos muito bem no domingo passado. Então ele treina discípulos para fazer outros discípulos e ensinar esses outros a amar a Deus acima de todas as coisas. Então um discípulo forma outro discípulo. Um discípulo forma outro discípulo. Então o discípulo, o aluno, o aprendiz, o estagiário, depois de capacitado, depois de observar e aprender com o seu discipulador, com o seu mestre, mais tarde ele se tornará um discípulo, um discipulador também. Ele já está pronto para repassar todo aquele conhecimento, todo o amor que ele aprendeu sobre Jesus, sobre amar Jesus para outra pessoa. E essa outra para outra, e para outra, e para outra. Isso é discipulado. Quando as pessoas são chamadas pelo Senhor, são salvas por Cristo, elas precisam de acompanhamento. É como um bebê novinho que não sabe de nada, não sabe nem se alimentar. Nunca provou essa comida aqui, ó. Então ele precisa de alguém que acompanhe, que forme ele para ser um discípulo também.
Há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu estava numa conferência em Manaus. Acho que o irmão Enof está aí? O Enof estava, o irmão Bruno, o Gustavo também. Acho que ele vai lembrar. Um dos pregadores falou uma história assim. Ele estava na Romênia e ele viu um pastor de ovelhas, literalmente, né? Um pastor, vários pastores de ovelha num campo assim vastíssimo e muitas ovelhas, cada uma agrupadinha assim no seu cantinho assim, mas muitas mesmo. E ele ficou impressionado. Nossa, eu preciso saber como é que é ser um pastor de ovelha de verdade. Ele estava passando de carro pela estrada e ele viu o pastor de ovelhas e ele disse para o guia que estava no carro: se a gente for lá e perguntar para ele como é que é o dia a dia dele, será que ele nos conta? E o guia falou assim: olha, o pessoal aqui funciona bem à base do dinheiro. Ele disse: ah, tá, então é igual lá em Brasília. Vamos lá, vou dar um dinheiro para ele e vai me contar, né? Aí ele chegou lá, deu um trocado para o pastor e queria saber, fez algumas perguntas. Ele perguntou assim, o guia traduziu, né? Romeno, não sei nem como é que fala romeno, em língua é essa. O Ronaldo deve saber, mais ou menos. Ronaldo é poliglota. Me perdi. Pergunta lá. Pergunta para ele assim, olha, se você chamar as ovelhas que estão longe, irmãos, longe, 300, 400 metros, longe mesmo, estavam pastando, né? Se você chamar elas, vêm? Elas disseram, sim, vem, claro. Você pode chamar ela aqui? Posso. Aí ele tinha 2 cachorrinhos. Parecia os cachorrinhos do pastor, pequenininho, bravo, né? Mas não era poodle não, eu não sei qual era o cachorrinho, mas ele disse que era bem pequeno. Valente, né? Aquele cachorrinho valente. E ele ficou falando com o cachorrinho, dando a ordem para um deles, eram 2. Ele deu a ordem para um, para ele ir lá pegar as ovelhas e trazer. Aí ele deu a ordem romeno, o cachorrinho foi, e o outro ficou. E ele foi lá e veio fazendo uma meia-lua, assim, como se estivesse tangendo as ovelhas, né? De vez em quando mordia na perna de uma desgarrada que queria sair, trazendo. E o pastor falando, né? Gritando, tipo chamando elas. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, né? Então, à medida que o cachorrinho ia trazendo, ele também falava e elas vinham. E o pastor lá, preletor, ficou impressionado. Mas, num determinado momento, elas pararam. Não chegaram perto. E ele disse, olha, o pastor de ovelha, nós temos um problema. Elas estão sentindo o cheiro de alguém que não é conhecido. Vocês aqui. Por isso que elas pararam. Mas eu vou engrossar o meu tom de voz e vou chamar elas aqui na marra, elas vão vir. E ele engrossou a voz e chamou e elas vieram. E o outro cachorrinho, enquanto o outro ia lá, ele ficou num pé e no outro para ir também. Ele queria porque queria e o pastor disse, não, você não vai, fica aqui. E o pastor perguntou, por que o pequenininho, o outro pequeno não pôde ir também? Não, esse aqui é meu estagiário. Ele está aprendendo como o outro faz e ele precisa ver várias vezes ele fazer isso. E quando ele estiver pronto, aí sim ele vai fazer. Isso é discipulado. E ele contando essa história muito interessante sobre discípulos, né? Sobre pastores e ovelhas. Então o cachorrinho estava ensinando o outro como ser discípulo, como ser um discipulador, né? Tópico 3. Para ser discípulo de Jesus, é necessário calcular bem o preço de perseverar até o fim. Para ser discípulo de Jesus, é necessário calcular bem o preço de perseverar até o fim. Antes de eu me casar, eu namorei um tempo, noivei, e em determinado momento, depois de me cobrarem muito, né? Quando é que vai casar? Quando é que vai casar? Resolvi casar e falei com os meus pais. E a minha mãe disse assim, você tem certeza disso? Uma voz bem, né? Eu disse, tenho, mãe. Ela disse, olha, casamento é coisa séria.
Você tem certeza disso? Aí eu já tremi na base, né? Deixa eu pensar de novo aqui. O negócio deve ser sério mesmo. Eu falei, não, mas agora já estou aqui, então. Eu tenho, mãe, eu tenho certeza. Então, meus queridos, nós precisamos calcular bem. Nós vemos aqui a história de alguém que não calculou bem e não conseguiu terminar uma construção. Ele até começou bem, fez as bases bem certinho, os alicerces, usou até um material bom, mas aí ele não tinha dinheiro suficiente para concluir. Então não importa só começar, que aí vem aquele ditado. Não importa começar bem, tem que terminar bem, tem que ir até o fim, concluindo a obra. Então Jesus diz, não tome uma decisão precipitada, calcule bem antes. Muitos tomam essa decisão de seguir a Cristo somente por emoção. Isso acontece muito. Por emoção, um belo fundo musical depois de uma pregação, e não fazem ideia do compromisso que estão assumindo. E no primeiro obstáculo abandonam o Mestre. Então a nossa vida é como um casamento. Nossa vida cristã é como um casamento. Que Jesus mesmo fez essa comparação. Nós, igreja, somos a noiva e ele é o noivo. É um caminho sem volta. Não devemos voltar para trás. Por isso deve ser bem calculado. Em Mateus 8, 19 e 20, o Senhor se depara com o mestre da lei que diz assim, mestre, olha só o que ele diz. Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus quis dizer para aquele jovem que ele precisava pensar bem naquilo que ele estava dizendo. Não é que Jesus não quisesse que ele fosse seu discípulo, mas ele quis mostrar, meus irmãos, que fazer a vontade de Deus não era tão simples assim como ele estava pensando. Ser discípulo de Jesus não é frequentar uma igreja domingo à noite, se emocionar num louvor, e durante a semana desligar o modo discípulo e ativar o modo simpatizante. Hoje em dia a moda é dizer que é evangélico, que ama Jesus. Você pergunta, qual a sua religião? Eu sou cristão. Segundo o IBGE, 1/4 da população brasileira se diz cristã. Mas muitos não querem renunciar ao pecado, não querem tomar a sua cruz. Quer apenas a outra parte do evangelho, aquela parte que não precisa carregar a cruz. Vão aos cultos no domingo, participam do Junta Panelas, estão em comunhão com os irmãos, não faltam um banho, mas no dia a dia de cristão só tem um nome. É um cristão nominal. Nossa vida cristã não pode ser baseada em sentimentos momentâneos. Ela é baseada na nossa fé em Cristo e na decisão, no compromisso de pôr a mão no arado e não olhar mais para trás. E mais uma vez eu pergunto, como nós temos seguido a Jesus? De longe, na multidão, ou de perto, colado com o Mestre, carregando a cruz? Certa vez um general do exército chinês foi para a batalha. E no caminho, já próximo do local de embate, eles precisavam atravessar uma ponte. E os soldados, ele percebeu que seus soldados estavam um pouco assim temerosos de perder a batalha. Eles demonstravam com seus atos, semblantes, tom de voz que não estavam seguros do confronto. E o general, percebendo isso, e alguns até pensaram, olha, se a situação de sair do controle, a gente volta aqui pela essa ponte, né? A gente sai correndo, volta pela ponte. E o general, percebendo isso em seus soldados, depois que todos passaram, ele tocou fogo na ponte. Ele tocou fogo na ponte.
E eles pensaram: general, por que o senhor fez isso? Como nós vamos, se acontecer alguma coisa, como nós vamos recuar? O general disse: quem disse que nós vamos recuar? Nós não podemos recuar. Nós precisamos ir para a batalha, dar tudo de nós, ir até o fim. Não tinha outra pensão para eles. Era vencer ou morrer. Na nossa vida cristã é assim. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Então Jesus olha para a multidão e diz: eu não quero multidão, eu quero discípulos. Calcule bem, o preço é esse. Você vai ser fiel e compromissado? Ok, então venha, você vai comigo até o fim, e vou levá-lo comigo por toda a eternidade para uma vida em abundância. Ser cristão é tudo ou nada. Não existe meio cristão, assim como não existe meio grave. Existem pessoas que acham que é possível viver a vida cristã como alguém que está num passeio turístico, ou vendo um filme romântico, viver à base de emoção sem ir para o campo de batalha. Ou você é inteiro de Jesus, ou você não faz parte com Ele. Ele mesmo já dizia: quem comigo não ajunta, espalha. Você e eu, meus queridos irmãos, somos inteiros de Jesus? Ou somos um cristão nominal? Que de Cristo na vida só tem um nome. Quarto e último tópico. O discípulo de Jesus é instruído e capacitado pelo Mestre para frutificar. E agora aqui nós temos a ilustração do sal. O sal tem algumas características interessantes. Tanto é que ele era parte do pagamento dos soldados da época. Eles pagavam em sal, alguma parte, daí o termo salário. Então, quando você come uma comida um pouco mais salgada, dá aquela sede. E Jesus diz: olha, o povo tem que ser como sal, espalhando as boas novas, de modo que haja sede de Deus na terra. Que haja sede pela água da vida que é Jesus. Nós somos sal. O sal é purificação. Foi um dos primeiros antissépticos. Eles lavavam a ferida e limpavam com sal. Ardia no primeiro momento, mas ajudava na cura. Então você entra com a sede de Deus e vai abençoar as pessoas com a redenção, com a cura que só Jesus pode dar. O sal dá durabilidade. Não havia geladeira, então salgava a carne com sal para durar. Jesus precisa de gente séria que será sal. E nós não seremos esse tipo de sal se nós formos completamente comprometidos. Nós só seremos esse tipo de sal, um sal útil, bom, se nós formos completamente comprometidos com o Senhor. Mas existe um sal que porventura pode perder o seu sabor. Ele não serve para nada, ele não tem finalidade, ele não tem missão. Ele não serve para absolutamente nada. Talvez para peso da porta. Você está no meio da multidão ou você é um discípulo? Você consegue imaginar, meus irmãos, Jesus pregando esse duro sermão e aos poucos a multidão se dispersando, indo embora? Jesus não está preocupado se eles forem embora, porque mais tarde eles estariam gritando: crucifica-o! Mas os discípulos fiéis estavam aos pés da cruz, caminhando com Ele por toda a vida. Mas a nossa esperança, meus irmãos, é que a boa mão do Senhor está sempre conosco. E no final,
Ele vai dizer: vem, meu servo, meu discípulo bom e fiel. Pode entrar no meu reino. Nós temos aqui uma multidão de mais ou menos 130, 140 pessoas. Talvez o Espírito Santo de Deus tenha falado contigo, dizendo assim: meu filho, sai da multidão. Sai dessa multidão. Vem mais para perto de mim. Eu quero você aqui do meu lado. Eu quero você como meu discípulo. Ou talvez o Espírito Santo esteja te incomodando e te perguntando como você tem seguido Jesus. Que tipo de discípulo você tem sido? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela palavra. Que possamos, durante essa semana, refletir nela e meditar e tomar resoluções práticas, tomar uma decisão diante do Senhor, de fazermos um autoexame e vermos onde nós estamos como discípulo. Longe do Senhor na multidão, ou perto, ou nem tão perto assim. Que o Senhor nos ajude, nos capacite a entendermos o que é ser discípulo do Senhor, do Salvador Jesus, que tudo fez por nós, que nos salvou, que nos redimiu e que nos chama para uma vida plena com Ele, uma vida de submissão, de serviço, de alegria, de contentamento, sempre aos pés dEle. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Rogamos por nossa semana, por nossa agenda e colocamos tudo diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos gratos. Amém.